Pronto, aí vem para nossa conversa. Aí quando, pronto, Ah, agora tá em tela apareceu. cheia. Tá ok. Tá aparecendo tela cheia? Tá, Sim, Tá agora sim. passando? Tá Ah, sim. passando. Sim. obrigado, Kenia. Bom, O negócio é conversar com os profissionais, né? bom, Que então, Então, Começou a conversar com o professor em era de Covid. há quem ia levar. A primeira é a Bom, Jaqueline, nós então ela. vamos. Só um pequeno. Pronto, ok. Bom, em primeiro lugar, para cumprimentar todos os, todos os participantes, agradecendo a participação no curso de verão. Nós estamos com uma ligeira diferença horária, nós estamos depois do almoço, vocês ainda estão a meio da manhã, sobretudo os que estão a participar do Brasil. O tema, estamos a falar de arte e cultura, digamos o tema genérico onde se enquadram as intervenções que se vão seguir em torno da arte, cultura e território, como é que elas podem contribuir um pouco para um melhor conhecimento das dinâmicas territoriais. Eu não me vou alongar em considerações porque o tempo é curto, vamos tentar ter algum equilíbrio nas apresentações e vamos iniciar, digamos, com a primeira apresentação, que será feita pela Jaqueline, e ela própria vai indicar o tema para eu não me estar aqui em mais detalhes, está bem? opa. Olá, me ouvem? A Sim, apresentação está aparecendo? Está aparecendo, para ok. mim, sim. Sim, ok. Pronto, está bem, pode começar. Obrigado, Jaqueline. Ah, tá. Muito obrigada. Bom, Meu vi- saudações a todos, né? Estamos em horários um pouquinho diferentes. Meu nome é Jaqueline de Araújo Oliveira. Eu sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional aqui da Universidade Estadual da Paraíba, no Brasil. E o meu orientador, professor José Erivaldo Alves de Oliveira Silva, que ele é da UFCG, mas é professor do Programa de Desenvolvimento Regional, né? E eu vim, nosso trabalho hoje, que tem como título Mudanças Climáticas e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Reuso de Água em Escola do Semiárido Paraibano, faz parte da área onde estou fazendo estudo de caso, né, no mestrado. Deixa eu ver se está passando aqui. Está passando para vocês? Sim, sim. Já Passou? está. Ok? Tá, obrigada. Que bom. Então, a questão da água, ela na nossa região, ela sempre foi muito importante. No Nordeste semiárido brasileiro, a questão da água, ela sempre foi muito importante porque sempre por questões climáticas nossa mesmo, o semiárido tem como principal característica as irregularidades das chuvas, tanto no tempo quanto no espaço, e com ocorrência de períodos de longas estiagens, né? Então, assim, hoje em dia, internacionalmente falando, hoje a água ela é um tema bastante debatido. Só que para nós ela sempre foi uma questão muito preciosa, para nós que fazemos parte do semiárido. O semiárido brasileiro hoje, ele abrange atualmente 1.477 municípios, e não somente no Nordeste, são os 9 estados do Nordeste brasileiro, mas também parte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, né? Essa delimitação ela foi definida pelo CONDEL, pela SUDENE, né? CONDEL, o Conselho Deliberativo da SUDENE, e ela definiu isso no ano passado. Então, hoje temos essa área de abrangência no semiárido, que tem essas características, né, de clima
de irregularidades de chuvas, tanto no tempo quanto no espaço. E aqui, para a gente entender um pouquinho onde nós estamos, nos situar, esse mapa do Brasil, essa parte em amarelo destaca a parte semiárida. E esse mapa, esse outro mapa à direita, mostra especificamente a região semiárida, né? Que tem aí uma área de 1.335.000 quilômetros quadrados, né? O nosso contexto de estudo, né, é o semiárido paraibano. O estado da Paraíba tem 223 municípios. Destes, 198 municípios estão dentro da delimitação semiárida. O nosso estudo de caso, ele está localizado no município de Cabaceiras, aí um mapa do município de Cabaceiras, e aqui no mapa da Paraíba, essa parte que está destacada em vermelho, né? Então, esse município é uma das áreas em que menos chove no Brasil, né? Tem uma média pluviométrica anual das mais baixas do Brasil. Deixa eu passar. Então, gente, o Instituto Nacional do Semiárido, que é um instituto vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ele tem todo o seu trabalho voltado para dentro da área de abrangência do semiárido, né? E ele tem por objetivo promover o desenvolvimento tecnológico e a integração dos polos socioeconômicos estratégicos da região do semiárido, né? Bem como realizar e divulgar estudos e pesquisas de desenvolvimento tecnológico para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável, né? Então, esse instituto, ele criou uma tecnologia de saneamento ambiental e reuso de água, que, abreviando, fica o nome SARA, né? Essa tecnologia, ela é capaz de tratar águas cinzas, toda a água, todo o esgoto que é gerado numa residência, né? Ela pode ser tratado para ser reutilizado na agricultura. Então, aqui é uma imagem da tecnologia implantada lá. Vocês percebem, essa imagem foi de setembro do ano passado, 2024, e vocês estão vendo a tecnologia na dimensão lá da escola, né? Essa tecnologia ela também pode ser para a família, para residência, para famílias de 5 a 10 pessoas, mas nesse caso ele tem essa dimensão por ser uma escola que tem aproximadamente aí 80 alunos e mais a equipe que trabalha, que tem uma circulação diária de aproximadamente 100 pessoas, né? Então tem um reator, o ASB, e tem as lagoas de polimento, onde o esgoto fica descansando, até ir para o reservatório e ser destinado à irrigação de plantas nativas, frutíferas e também forrageiras, que são plantas para alimentação animal. Então, nosso objetivo nesse trabalho é refletir a partir de uma análise de campo bibliográfico, né, da experiência prática implantada no ambiente escolar do semiárido, né? Então, como essa tecnologia como uma alternativa de otimização da água para convivência com o semiárido. Um local onde a água ela é escassa, ela é um recurso limitado, nós temos então uma tecnologia que permite fazer a gestão e potencializar o uso da água disponível, né? Então, nossa pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa e bibliográfica com foco na análise de tecnologias sociais de reuso, especialmente as implementadas no contexto de vulnerabilidade socioambiental, como é o caso do semiárido brasileiro. Aqui é uma imagem de satélite, a gente pode ver, eu não sei se o cursor fica, vocês conseguem ver o cursor? Sim, sim. Aqui é a área da escola, aqui é onde está o SARA, que eu mostrei na foto anterior,
né? Então, todo o esgoto gerado aqui na escola, ela vem para cá, para esse sistema de tratamento, né? E aqui, essa área aqui, que é a área eh, do campo onde está plantada espécies nativas, frutíferas, né, em sistema de consórcio, e mais para cá um plantio de palma forrageira. Não sei se dá para ver, palma forrageira. E toda essa área que nós estamos vendo aqui, ela é a área comunitária ou área coletiva, né? Que fica numa área que é um projeto de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária aqui do Brasil. Aqui é uma imagem da escola, né? Aqui é a frente da escola. Aqui é a imagem da cisterna de água potável que abastece a escola. Então, semanalmente, essa cisterna ela é abastecida, ela recebe um caminhão com 12 mil litros de água, e a água é distribuída para a escola, para os usos da escola, e após o uso da escola, vai pelo sistema para o sistema de tratamento de esgoto para reutilização na no, no, para reutilização do campo de plantio em consórcio e de plantas forrageiras atrás da escola. Aqui é para a gente ter uma noção de como é que está, que esse croquis mostra como é que está disposto, né? Cada cozinha dessa é um tipo de planta, como eu falei, são plantas que nativas, adaptadas, frutíferas, né? São três áreas, na verdade, integradas, né? E aqui é uma área total, né? A área com palma forrageira, a área dos três plantios integrados. Toda essa área, ela é irrigada com a água residuária da escola, né? Depois que passa pelo processo de tratamento. Então, como eu tinha dito no início, essa escola, o nome da escola é João Francisco da Mota, ela está localizada no assentamento, no projeto de assentamento Serra do Monte, no município de Cabaceiras, na Paraíba, e é uma área com baixa e irregular precipitação pluviométrica. Então, essa tecnologia, composta por esse reator WASB, três lagoas de polimento, reservatório, ela foi instalada na escola em 2023, mas só começou a funcionar em julho de 2024, ou seja, ela tem menos de um ano de funcionamento, né? Porque a escola só passou a funcionar naquele prédio que nós vimos em julho de 2024, né? Ou seja, ainda vai fazer um ano que essa tecnologia está funcionando lá. Desde julho do ano passado, todo o efluente gerado na escola, ele é destinado para o tratamento e para a irrigação daquelas plantas. Elas ainda não estão tão visíveis porque elas têm menos de um ano, então elas ainda não desenvolveram o suficiente, né? Então, o que é que a gente tem percebido? O reuso de água, ele representa uma demanda importante para a otimização dos recursos hídricos, que são muito limitados, né? E essa água, ela permite, essa água reutilizada, ela permite irrigar um campo de 1 hectare, né? Então, você tem, nessa 1 hectare, você tem aí a possibilidade de irrigar plantas nativas, frutíferas e forrageiras, que a forragem é importante porque é uma área onde a criação animal ela é muito forte, ela é uma atividade econômica significativa. Então, ter a produção de forragem, ela é uma estratégia importante para poder continuar produzindo nessa área, né? Então, trata-se de uma estratégia bem viável para a nossa região, porém, ela ainda não é uma política pública, ela ainda é um projeto, né? E, assim, ela tem grande potencial para ser implementada em vários
não somente em prédios públicos, mas também em residências, né, na região Nordeste, principalmente no Nordeste semiárido. Então, o reuso de água no semiárido, ele representa não apenas uma solução tecnológica, mas ele também é uma ferramenta de justiça hídrica, né, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento local, de regiões onde são historicamente marcadas pela escassez, né? Os estudos que a gente tem visto até agora sobre o tratamento de efluentes domésticos para reuso apontam que tem um potencial de melhorar as condições de produção nessa região, onde a escassez de chuva a escassez de água é tão marcante, né? No entanto, isso precisa ser feito a partir de um processo participativo, né? Que é essencial para garantir a sustentabilidade dessas iniciativas. E para ampliar essa prática, é muito importante investir na educação ambiental, nas tecnologias sociais, políticas públicas de incentivo ao reuso da forma segura. E também é importante fazer um monitoramento dessa água, da qualidade da água, né, para ser reutilizada de forma que evite risco, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Bom, aqui está um pouco das referências que a gente utilizou, não estão todas, só algumas para ilustrar. E é isso. Muito Muito obrigado. obrigada pela oportunidade. Ok, obrigado, Jaqueline, por estas informações, sobretudo pelas estratégias locais, no sentido de aproveitar e gerir o melhor possível um recurso que é vital e, sobretudo, numa área tão problemática como é o semiárido brasileiro. E agora nós vamos dar uma sequência de 5 intervenções, em que a primeira será apresentada pela Diana Salvado, que vai fazer a apresentação em torno de um autor, e depois vamos ter quatro intervenções que vão versar diferentes modos de olhar para a literatura. Portanto, a Diana pedia para, então, tens de usar. Obrigado. Boa tarde a todos. Não sei se... Pronto. Então, boa tarde a todos. A Presidente de Comunicação pretende então dedicar-se à figura de Artur Lema e ao trabalho que o mesmo desenvolveu no território da Cova da Beira. Este artista espanhol, premiado pela Academia de Belas Artes de Madrid, reveste-se de um significativo interesse para a história desta região, em especial do Fundão, onde fixou residência em 1916. Quer ligar logo? É a partir então desta geografia que estabelecerá uma profícua obra pictórica, contribuindo para a construção de uma identidade do território. Artista versátil, dedicar-se a disciplinas como a pintura, a cenografia e a arquitetura. Utilizou as artes em favor do desenvolvimento cultural da região, tendo, por exemplo, colaborado na ativação do Teatro do Casino Fundanense, em 1917, para o qual viria a elaborar os cenários das peças que aí seriam apresentadas. A sua afirmação enquanto artista na região começa a apurar-se em 1918, quando inicia o programa de pintura mural no interior de muitas divisões da apelidada Casa do Castelo, ou Palacete de Trigueiros Martel, no Fundão, efetuando murais de recorte historicista, de que vemos aqui alguns exemplos, e também a pintura dos azulejos da capela desta propriedade.
Uns anos mais tarde, realiza a pintura dos caixões do altar-mor da Igreja Matriz do Fundão, sendo que o conjunto pictórico foi completado com 3 pinturas colocadas no arco cruzeiro que representavam cenas da vida de Cristo, cujo paradeiro é hoje incógnito, sendo contudo possível observá-las naquela fotografia antiga. No ano seguinte, integra a comissão organizadora do 4º Congresso Regional das Beiras, que teve lugar em Castelo Branco, sendo responsável pelo projeto do pavilhão. E o seu trabalho chega mesmo a ser reconhecido na imprensa nacional. Entre os anos 30 e 50, projeta vários edifícios e espaços, continuando paralelamente a desenvolver cenografias para peças de teatro levadas a cabo por associações culturais e recreativas. A 31 de janeiro de 1956 falece na Vila do Fundão. Percebemos que a marca deixada por Artur Lema no território da Cova da Beira é inquestionável, sendo que foi um agente de dinamização cultural da região e um dos principais e primeiros criadores de uma simbólica pictórica que remete para esta geografia concreta. Para além das já mencionadas obras, foi também autor de pinturas, nomeadamente paisagens e retratos, assim como de um caderno de esboços dedicado à zona do Fundão e de um conjunto de projetos arquitetónicos que vamos explorar mais à frente. Aqui então podemos ver um exemplo de uma pintura de uma paisagem e de 2 personalidades relevantes para a história da comunidade do Fundão e não só. No âmbito desta comunicação, focar-nos-emos sobretudo nas criações artísticas de Artur Lema que ilustram algumas das dinâmicas e dos lugares da Cova da Beira. Comecemos pelo já mencionado caderno de esboços. Por entre vegetação e arvoredo, montanhas, quintas, casas rústicas, ruelas e capelas, Lema captou a essência desta região, assente umas vezes na monocronia da grafite e outras num colorido vibrante. As suas obras detêm não apenas a beleza natural dos lugares, mas também a sua essência cultural, plasmando a identidade da sua região e o património local. Estas ilustrações não se limitam a retratar ou a imitar a realidade, demonstram uma certa carga pessoalizada, reveladora das interpretações que o próprio artista tinha da zona que o acolheu. A tranquilidade transmitida pelos seus desenhos, o detalhe com que foram concebidos, denota a proximidade que Artur Lema sentiria ao Fundão e às suas terras vizinhas. Este caderno parece afirmar-se como um diário gráfico do seu cotidiano. Todas as ilustrações são datadas e existe por vezes também um apontamento relativo ao mês, o que intensifica, a meu ver, a ideia de que estas paisagens eram efetivamente vividas e sentidas por Artur Lema no seu dia-a-dia, acompanhando assim o avançar do tempo e a mutação das estações. Por exemplo, nesta ilustração temos a indicação do mês de janeiro e destaca-se um carvalho nu. E encontramos, por um lado, uma alusão ao inverno, que é a estação que impera neste mês, e por outro também ao já ido outono, através das folhas em tons laranja que jazem aos pés da árvore. No horizonte, os relevos da Serra da Estrela foram calorosamente iluminados com o efeito da luz do fim de tarde. Encontramos neste caderno vários desenhos do Fundão, de que é exemplo esta vista da então vila. Com a Serra da Gardunha a servir de fundo, Artur Lema captou a malha urbana fundanense, composta por várias casas de telha laranja, destacando-se as 2 torres sineiras da Igreja Matriz, a Sagrada a São Martinho e ali o edifício da Câmara Municipal. A igreja foi alvo de outro desenho que podemos aqui ver. Para além deste, encontramos no caderno outros exemplos de ilustrações de edifícios religiosos, como por exemplo a Capela do Seixo, também conhecida como Nossa Senhora do Mirador, um templo mariano que está muito relacionado com a etnogénese da Gardunha e que Artur Lema pintou num outro suporte também. Outra capela representada pelo artista foi a de Santo António, que se situa no centro da cidade e que, como podemos ver, não parece ter sofrido muitas alterações relativamente ao exterior. Encontramos também uma ilustração das ruínas da Capela de São Pedro Velho, próxima do Fundão, que está ao abandono desde finais do século XIX. Esta capela terá sido originalmente sagrada a São João e existe a possibilidade de ser medieval, tendo também sofrido intervenções no final do século XVI, data à qual talvez se tenha dado a alteração do orago. Nas imediações encontramos vestígios arqueológicos que remontam ao período romano. Outro templo representado foi o de São Pedro Novo, que, erguido no século XIX, foi mais tarde completamente demolido. Fontes apontam a que a sua destruição terá ocorrido a cerca de 1930, contudo, atentando neste desenho, percebemos que está datado de 1937, e então concluímos que a sua destruição terá sido posterior. Comprova-se assim a importância dos desenhos de Lema para a eternização do património da região.
Ainda dentro da geografia da cidade do Fundão, Artur Lema ilustrou conhecidas ruas, como a Travessa do Passadiço ou a Rua do Arco. Estes registros são importantes fontes da época, permitindo-nos avaliar todas as alterações que, com o passar do tempo, ocorreram até hoje. Algumas aldeias fronteiras ao Fundão também mereceram o olhar atento de Artur Lema, de que é exemplo a aldeia de Joanes, aqui apreendida sob diferentes pontos de vista. No primeiro destacou-se uma propriedade rural, denominada Nave de Baixo. Na segunda é-nos apresentada a Igreja de São Pedro, com a sua torre sineira, e em baixo temos uma fotografia atual, tornando-se claro que o cenário não se alterou. E na terceira e na quarta vemos duas ruas da aldeia. As datas de produção destas ilustrações diferem da primeira para a última quase 10 anos, o que comprova a frequência com que Artur Lema percorria e atentava nestas geografias e neste património. Outras localidades que aparecem neste caderno são Donas, Val de Prazeres, Valverde e São Francisco de Assis, sendo que todas pertencem ao município do Fundão, com exceção de São Francisco de Assis, que é hoje uma aldeia da Covilhã. Destacamos, por exemplo, aqui no desenho relativo a Valverde, onde é visível uma ponte que foi construída no século XIX, mas que por vezes é erroneamente identificada como uma ponte romana. Ainda se encontrou hoje conservada e está sobre a Ribeira da Meimua. Também não poderia faltar a Serra da Estrela, que é focada neste desenho, onde se observa uma floresta e, ao fundo, a serra com um pouco de neve. Este conjunto de ilustrações materializam a proximidade que Artur Lema teria ao território do Fundão e às suas zonas vizinhas. Desde ruas centrais da cidade a quintas e propriedades específicas em aldeias, percebemos que o artista explorou com profundidade a região da Cova da Beira, imortalizando-a no papel. Outro conjunto de criações de Artur Lema que temos hoje conservado é uma maleta que contém 64 projetos arquitetónicos da sua autoria. Estes documentos encontram-se atualmente a ser alvo de um estudo aprofundado, por nós desenvolvido, mediante um projeto intitulado Artur Lema Mala de Projetos, apoiado pela Câmara Municipal do Fundão. Os projetos apresentam alguma diversidade, sendo possível dividi-los em 6 grandes grupos: edifícios habitacionais, edifícios e espaços públicos, projetos de arquitetura religiosa e projetos de interiores e monumentos. As tendências estéticas arquitetónicas também estão com frequência especificadas nos projetos, verificando-se uma alusão ao estilo moderno, com edifícios marcados por linhas retas, pouco união ao ornamento e pela geometria das formas, e ao estilo português, definido por características mais tradicionais da arquitetura nacional. Percebemos que Lema demonstrava, por um lado, um conhecimento da atualização da linguagem estética do modernismo, que, ao longo da primeira metade do século XX, se manifestava no panorama artístico português, nomeadamente no campo da arquitetura. Por outro lado, nota também uma familiaridade com aquelas que eram as características típicas e mais tradicionais das habitações portuguesas, assumindo assim a sua proximidade com Portugal, embora tenha sido em Espanha que nasceu e frequentou o ensino artístico. Por entre os exemplares de projetos habitacionais, será importante destacar estes dois. O primeiro parece ter-se inspirado na já referida Casa do Castelo, ou Castelo dos Trigueiros, e o segundo apresenta um projeto de 2 casas programadas para serem construídas na Rua Adolfo Portela, no Fundão. Aqui vemos exemplos de edifícios e espaços públicos, onde a criatividade do artista é evidente, por exemplo, no projeto do meio, a frontaria de um bar-gruta, que apresenta bastante detalhe e inovação. Artur Lema também se dedicou ao design de interiores, como percebemos através destes projetos de decoração mural para o interior de cafés. O da esquerda representa, ao fundo, a Serra da Gardunha e o da direita é alusivo ao Castelo de Castelo Branco, sendo que é possível compará-lo com uma fotografia dos inícios do século XX. Hoje em dia já está diferente. Por fim, são estes os 2 projetos de arquitetura religiosa. Será relevante destacar o segundo, referente à atual igreja matriz da aldeia de São Francisco de Assis, que vemos ali na fotografia. Este projeto é bastante interessante porque nos dá conta de uma alteração que a igreja, fundada em 1942, sofreu, que foi o acrescento da torre. A data exata desta modificação não é certa. Inicialmente, consultámos a monografia das Minas da Panasqueira, publicada em 1945, que não fazia menção à torre. Portanto, faria sentido que fosse posterior a esse ano. Contudo, atentando no desenho de Artur Lema,
percebemos que o mesmo está datado de 1944 e que apresenta uma legenda onde se pode ler a já construída torre. Então é claro que a mesma terá sido erguida ou antes ou no próprio ano de 1944. A autoria do projeto da torre permanece incógnita, assim como o seu ano de construção exato. Este projeto de Artur Lema revela-se, não obstante, essencial para um mais complexo entendimento da evolução arquitetónica desta igreja. Concluímos que Artur Lema, embora seja um nome muitas vezes esquecido, é sem dúvida um importante elemento a considerar naquilo que poderemos estruturar como a história da arte da região da primeira metade do século XX. De facto, como afirma Saramago, cada terra tem o seu lugar e terá o seu tempo. Vejamos antes Fundão, onde estamos, ou melhor, vejamos do Fundão o que o tempo disponível consente, o altar-mor da Igreja Matriz, com a sua talha dourada, particularmente os painéis pintados do teto, de fatura popular ou oficina secundária. Entende o viajante que são horas de dar atenção a estas pinturas menores e procurar nelas as notas de mínima ou ousada originalidade, que de umas e outras há. Ao lado dos grandes pintores, identificados ou não, devem ser colocados estes pequenos artífices, nem sempre epigonais, nem sempre obedientes copistas. Está Portugal cheio de pintura menor que requer estudo maior. Aceita-se a modesta proposta do viajante. Não esquecendo o pioneiro e relevante contributo intitulado Artur Lema, cenógrafo de sonhos, pintor de pequenos mundos, da responsabilidade do Museu Arqueológico do Fundão, a verdade é que este artista merece, de facto, estudo maior, utilizando as palavras de Saramago, honrando as suas criações, que continuam, sem dúvida alguma, a enriquecer o património artístico da zona da Cova da Beira. Obrigada. Porque temos aqui a forma como o autor trabalha várias escalas, desde interiores, edifícios até paisagens, não é? E há aqui uma ponte com algumas abordagens quase contemporâneas, Professor, abordagens contemporâneas, não é? Usadas pelos urban sketchers, não é? Quase que vão desenhando à medida que vão percorrendo lugares e mesmo até estou-me a lembrar, por exemplo, de alguns paralelismos que, por exemplo, Duarte Belo fez com algumas fotografias, não pinturas, mas fotografias com imagens contemporâneas. Há aqui um potencial interessante e obrigado por esta apresentação. Vamos passar agora a outros modos de ler territórios e paisagens. Passamos para a literatura e para a literatura de Cordela e, portanto, eu pedia à Kénia Diógenes se fazia a sua apresentação a partir da Paraíba. Portanto, ela pertence à Universidade Federal da Paraíba. olá. Olá, obrigado. Bem-vinda. Obrigada. Agora, pessoal, eu queria dizer assim, quando vocês não falam no microfone, a gente não escuta Eu peço a desculpa, apresentação da colega, eu eu- praticamente não entendi nada. Na verdade, eu não escutei nada, né? Porque é muito baixo. E se o senhor tiver dado algum recado importante agora, enquanto estava em pé, eu também não escutei. E eu acredito que meus colegas que estão online também não escutam. Então, assim, só para dizer que Obrigado, aconteceu porque isso. estão escutando agora? Assim? Assim tá, dá para ouvir. Ok. Tem que ser mais perto do microfone. Peço desculpa. Isso, Ok. porque senão a gente não consegue. Eu quase não escutei meu nome, fiquei bem atenta, só que eu vi que a ordem, né, era essa. Bom, então, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está do outro lado do Oceano Atlântico. Meu nome é Kênia Diógenes, sou doutoranda na Universidade Federal da Paraíba, né, com a orientadora Dícia Suertegaray, mas eu sou cearense, certo? E meu trabalho para hoje é conhecer para transformar a questão ambiental do estado do Ceará nas rimas da literatura de cordel. Como premissas, né? Ops, não está passando aqui, pronto. Conhecer para transformar. Primeiro, antes de tudo, é necessário compreender que as transformações sociais, elas só são possíveis através do conhecimento.
o conhecimento que ele pode ser adquirido de diversas formas, seja em ambientes formais, como escolas, universidades, seja em ambientes não formais, né, nos seios dos movimentos sociais, dentro de casa, mas a gente só transforma uma realidade a partir do conhecimento. O conhecimento acerca das questões ambientais no mundo e no Brasil, eles são antigos, né? Mas Ribeiro afirma que somente na década de 70 é que esses debates sobre as questões ambientais, eles se intensificam, né, a ponto de ser um tema recorrente dentro de outras áreas, mas também na geografia. Outra coisa importante para minha pesquisa é que a aprendizagem ela precisa ser significativa, segundo a lógica de Ausubel, para ser transformadora, ela precisa ter um sentido, um significado muito profundo para aquele que pretende transformar a sua própria realidade. E nesse momento introdutório, eu queria dizer que a leitura literária, né, é um importante mecanismo de aproximar pessoas de suas realidades, ou seja, de dar significado àquilo que ela está lendo. Coisas importantes também, né? O semiárido brasileiro, como já foi contextualizado pela minha colega Jaqueline, é um território altamente vulnerável às emergências climáticas por questões tanto naturais, baixa quantidade de chuva, né? E alta erosão, como sociais. O estado do Ceará, assim como o restante do Nordeste do Brasil, cada um com suas realidades, enfrenta uma série de problemas socioambientais que precisam ser tratados com uma urgência muito grande. E a literatura de cordel, né, que é essa manifestação artístico-cultural autêntica, compromissada com a realidade e com um potencial de elucidar os indivíduos e os coletivos sociais sobre as suas realidades, tem esse potencial de também, né, de trazer essa temática ambiental como ponto de reflexão dentro dessa literatura. Outra coisa importante sobre o meu trabalho é que a literatura fantástica é um gênero literário que atrai a juventude e pode ser feita, né, sobre temas da realidade com bastante senso crítico e despertando para a imaginação. Então, o meu trabalho é com a literatura de cordel, a partir de um cordel específico, que eu vou já falar sobre ele. Qual o objetivo, então, deste artigo, né, dessa apresentação? Discutir sobre como a literatura de cordel pode ser importante mecanismo na construção do conhecimento significativo, tendo como temática central os problemas ambientais enfrentados pelo Estado do Ceará. E a partir da oficina que eu apliquei utilizando esse cordel, eu gostaria de atingir que objetivos, né? Incentivar o contato com a literatura de cordel, bem como com a arte do teatro, conhecer o estado do Ceará, suas cidades e macro-regiões de planejamento, conhecer os principais problemas ambientais que assolam o estado do Ceará, desenvolver a habilidade da leitura de mapa temático e desenvolver a habilidade de interpretação de texto numa interdisciplinaridade entre geografia, sociologia e língua portuguesa. Será que a gente consegue tudo isso no momento? Né? Vamos lá. O que é o cordel, né? O cordel é esse folheto que ele é feito com baixo custo e de fácil entrada nos ambientes, porque ele é curtinho, a história é pequena, né? E esse cordel específico, Ceará Agonizante, a história, então, ela fala de uma batalha onde cada uma das macro-regiões de planejamento do estado de Ceará, que eu vou já mostrar, se personifica, se torna uma pessoa, né? E eles vão se encontrar para uma batalha. Os 4 personagens dessa história são o Sertão Central, Vale do Jaguaribe, o Cariri e os Inhamuns, que são essas regiões aqui, ó, Vale do Jaguaribe, Sertão Central, Inhamuns e Cariri. Esses 4 personagens aqui dessa história, eles vão se encontrar com os demais personagens para essa batalha, né? E juntos eles precisam salvar o estado do Ceará que está morrendo, está agonizando. Bom, a batalha se dá contra inimigos muito poderosos, como a mineração, o agronegócio e políticos com intenções, né, nada coletivas. Mas ela conta também com aliados, que são os pequenos agricultores, agricultura familiar, cientistas, ambientalistas, as escolas, né, universidades. Tudo isso são aliados nesse combate, nessa guerra que está para acontecer. Será que o Ceará sobreviverá? Essa é a questão que está sendo tratada aqui, então, nesse texto que é de minha autoria, certo? Qual foi o material utilizado nessa oficina que foi aplicada? O cordel, o folheto, né, que é isso aqui, uma ficha esquema para orientação, para orientar os debates, esses foram os elementos textuais. Foram também os de elementos cartográficos. A gente utilizou o mapa das macro-regiões de planejamento para os alunos, né, ou não alunos, eu também já apliquei essa oficina sem ser
para alunos como hoje aqui, é, a intenção, esse mapa foi elaborado pelo IPES, e a intenção é que eles conheçam como que o Estado do Ceará se organiza do ponto de vista das macro-regiões de planejamento, mas também deles conhecerem as suas próprias cidades, onde elas ficam, que a sua, né, a gente mora mais ou menos por aqui, ó, Tabuleiro do Norte é essa cidade aqui, onde ela fica em relação ao Estado, em relação a outras cidades que talvez eles conheçam, ou que eles já andaram, ter esse reconhecimento mesmo do território do qual a gente faz parte, né? Outro mapa que a gente distribuiu foi o mapa da desertificação das áreas fortemente degradadas em processo de desertificação no estado do Ceará, também elaborado pela FUNSEMI, esse, né? E então, com esses 4 materiais, a gente começa a oficina. Primeiro, a gente entrega o material descrito acima, né? Esse material aí. Depois, faz uma breve explicação sobre a temática abordada, que são as questões ambientais do estado do Ceará, a importância, né? Enfim. É, esse, para esse artigo de hoje, eu trouxe uma atividade que ela foi aplicada numa escola de ensino médio, que em 4 turmas de terceira série, que tem cerca de 45 alunos cada turma. Então, esses 45 alunos foram divididos em 5 grupos, ou em 5 pessoas, grupos de 5 pessoas, onde 4 pessoas seriam os 4 personagens. Dentro vai ter aqui, né, ó, Sertão Central, Vale do Jaguaribe, enfim. Cada um vai ser um personagem, porque esse cordel, gente, ele foi teatralizado também, certo? Vai ser um personagem e o quinto ficaria fazendo anotações importantes durante a leitura e interpretação ali desse texto. Se for grupo de 4 ou de 6, eles se rearranjam ali a depender né, da situação. Bom, o grupo discute, responde as questões da ficha esquema, né, dessa daqui, faz uma avaliação final e depois o professor debate o que foi pesquisado, né, que tem pesquisa na internet, enfim. Bom, a atividade, então, ela foi realizada com 4 turmas de terceira série do último ano do ensino médio, ou seja, alunos entre 17 e 18 anos. No total, participaram da oficina 133 alunos. A avaliação foi feita em grupo, a avaliação que vai dar esses resultados aqui, tá? Que eu já vou mostrar. Foi feita em grupo, logo, o percentual, que foi o resultado em porcentagem, né? Considera os grupos, independente de quantas pessoas tenham no grupo. Se 4, 5 ou 6, o percentual foi por grupos, né? A resposta por grupos. Bom, na avaliação foram feitas 4 perguntas. A primeira delas é: a atividade foi interessante de ser feita? A gente percebe que um percentual imenso, 64%, afirmam que sim, muito interessante ou muitíssimo. 24% disseram que foi uma atividade intermediariamente interessante de ser feita. E só 12% botou pouco ou pouquíssimo interessante. A segunda pergunta foi: você aprendeu coisas novas sobre o estado do Ceará? Ninguém falou pouquíssimo ou pouco, todo mundo, 16% falou intermediário, e um percentual enorme colocou que muito e muitíssimo aprendeu bastante coisas novas sobre o estado de Ceará. A terceira pergunta foi: a estratégia de abordar a temática de forma fantástica, a partir da fantasia, da batalha, da guerra, das armas, né? São armas os que vão para a batalha, eles têm armas, né? Um domina os metais, o outro tem capacidade de falar com os animais, o outro faz chover, move as águas, enfim, esse tipo de coisa, né? Do gênero literário fantasia. A estratégia de abordar a temática de forma fantástica desperta maior interesse no assunto. Podemos ver que 64% afirma que muito ou muitíssimo interesse, 24% intermediário e 12% não, gráfico idêntico a esse outro, né? E a última pergunta foi: você gostaria de ter feito mais atividades envolvendo a literatura de cordel? Porque essa foi a primeira, nessa turma, que passou 3 anos no ensino médio, essa foi a primeira feita com a literatura de cordel, no qual mais de 50% colocaram muito e muitíssimo, 20 intermediário, 12 pouco e 12 pouquíssimo. Pouquíssima gostaria muito pouco, né, de fazer. Mas a maioria colocou que gostaria sim. O que é que eu vou ter de resultados e discussões, né, e análise dos resultados? Tomando como referência de reflexão as respostas, ficou evidente que a primeira coisa, a mais importante, houve sim um aprendizado e um conhecimento sobre o estado em que os estudantes vivem e acerca dos problemas ambientais que eles vivem. Essa foi a primeira conclusão. E
que práticas metodológicas não tradicionais são bem aceitas pelos estudantes e gera uma quantidade de debate e reflexão, além do, que aí não está aí, né? Além de despertar para essa coisa da arte, despertar para essa literatura que ela é muito presente no estado, na região nordeste do Brasil e que nos reconecta, né? Traz também uma identidade, uma conexão com a forma que a gente faz literatura historicamente. Uma literatura que ela foi apagada, invisibilizada num período da nossa história, considerada uma literatura menor, ela hoje volta com força total dentro dos movimentos, dentro dos grupos literários, das feiras e dos movimentos literários de um modo geral. Ela volta como dada, né, a sua devida importância, de modo que foram resultados bastante satisfatórios e essa oficina ela já foi aplicada em outros ambientes, com professores, com gente do Brasil todo, em todos os espaços, o resultado ele é positivo no sentido tanto do conhecimento acerca do Estado, como da prática pedagógica envolvendo a literatura de cordel. Então, era isso, né? Muito obrigada a todos que me ouviram. A professora disse, né, que está sempre minha orientadora, né, que está sempre me incentivando a participar desses eventos e a mostrar essas coisas que eu já faço. Eu não faço por causa do doutorado, tá, gente? Sou professora. São coisas que eu já faço no meu cotidiano e acabo não apresentando em lugar nenhum, mas aí ela me incentivou, então estamos aqui. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Kénia. Eu acho que foi um registro distinto do que temos das duas primeiras intervenções, mas esta, digamos, literatura popular serve um pouco de passagem para novos olhares sobre a literatura, sobre outro tipo de estilos e mais contemporâneos, e passávamos para uma intervenção que vai ser apresentada pelo João Carlos Ibanhas, que julgo da Universidade Federal de Grande Dourados, que julgo que já está presente para poder fazer a sua apresentação. O João Carlos irá fazer a apresentação, podes referir o título, etc. Peço desculpa. Peço desculpa, eu estou a cometer o mesmo erro há bocadinho. Peço desculpa. Estava eu a dizer que íamos passar por um meu nome é João Carlos, eu distinto sou da literatura. Está bom? Está bom assim? E dava a palavra ao João Carlos Ibanhas para apresentar a sua intervenção. Ok, obrigado, João Carlos. Opa, estão me escutando? Sim. Sim. Eu sou o João Carlos, sou doutorando da Universidade Federal da Grande Dourados e eu sou orientando do reitor da universidade, o professor Jones Dari Getter, e também fui orientando do professor Rui Jacinto aí em Coimbra, né? Eu estou fazendo doutorado sobre a obra 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, onde você tem uma geograficidade, uma espacialidade muito óbvia, no entanto, questões textuais do realismo mágico, né? Então, todos aqueles estratos mágicos são um desafio para mim. E aí, eu venho trabalhando com literaturas que elas são desconfortáveis para uma análise geográfica. E justamente por isso eu decidi escolher um conto, né, do Augusto César Proença, que ele é um pouco desconfortável para a geografia para ser analisado. Um Judas para a Malhação, de Augusto César Proença. Um conto não geográfico. Eu decidi pegar esse conto porque ele desafia nossas percepções como geógrafo. Eu vou ler aqui um trechinho do conto para a gente ter uma noção e depois eu vou apresentar o autor. E quem ia entender a raiva daquele povo que bradava na rua: "Pra fora o morto! Sofremos demais na mão desse filho da puta! Esse miserável tem que pagar! Lincha, lincha, lincha!" Quem ia entender? Só sei que trancada, fechada, isolada, a família se porejava de suor e desespero, porque as portas e as janelas do fundo foram também trancadas
com as barras de ferro pesada que o falecido utilizava para tranquilizar nas noites mal dormidas. Assim ninguém resiste de ser irmã, a do meio, abanando que estava zonza com cheiro de vela derretida, suores azedos e de cadáver que começava a exalar. Augusto César Proença é nascido em Corumbá, né, capital do Pantanal, estado de Mato Grosso do Sul. Ele foi cineasta, roteirista, que se destacou pela sua profunda ligação com a cultura do Mato Grosso do Sul, especialmente com a região pantaneira, né? Ele é nascido em Corumbá em 15 de agosto de 1937 e é falecido há pouco tempo, né? Proença se considerava um ribeirinho, no entanto, a sua primeira obra, Snake Bar, onde você tem o conto Um Judas para Malhação, trata de paisagens urbanas, né? Então ele vai, apesar de toda a sua obra posterior tratar do estado do Mato Grosso do Sul e Pantanal, a sua primeira obra vai tratar de uma paisagem urbana do Rio de Janeiro, né? Na sua juventude, Proença buscou expandir seus horizontes acadêmicos, realizando o curso de inglês e relações públicas na Universidade de Nova York, né? Depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde cursou letras na Universidade Federal da região dos Lagos. Foi em Cabo Frio, após o seu retorno ao Brasil, que ele começaria a trilhar o caminho da literatura, com a publicação do seu primeiro livro, Snake Bar, em 1979, né? O Snake Bar é uma reunião de contos, né? E aí, nisso, você tem o Judas para a Malhação, né? O conto Judas para a Malhação gira em torno de uma situação tensa, angustiante e absurda que se passa na casa de uma família enlutada. Após o falecimento, a família do morto, trancada em sua casa, enfrenta o pânico e o desespero, enquanto o povo da cidade, enfurecido, se agita do lado de fora, exigindo que o corpo seja lançado para fora de casa. O homem morto, de vida mesquinha e marcado por traições, exploração e egoísmo, ele era agiota, né? Havia se isolado dos outros e vendido tudo que tinha, né? Inclusive telefone, para se afastar da sociedade. O falecido, nos seus últimos anos de vida, andava demais de maníaco, até o telefone vendera para se isolar do resto daquela gente. Vivia irritado, né? Amuado, trancado dentro de casa, né? Dentro de casa, a família está aprisionada pelo medo. Você tem uma multidão que quer o corpo do morto para linchar, né? Trancada na sala abafada e suada, onde o corpo do falecido começa a exalar um cheiro forte e desagradável. O povo grita por vingança, chamando por justiça. Lincha, lincha. O clima é de desespero e sufocamento, né? Então a família está trancada e aí tem um primo do morto que começa a jogar perfume. E aí aquele cheiro de vela, do corpo do morto, de flores murchas e do perfume começam a, né, impregnar o estômago das pessoas que estão ali trancadas na casinha, né? Para piorar a situação, o falecido começa a inchar de maneira anormal, o que cria um ambiente ainda mais macabro. Como nós, da geografia, esse é um desafio para a gente pensar um texto que ele não traz uma grande escala de região, de país, e aí toda a sua escala é reduzida a uma casinha aonde que as pessoas estão trancadas. Como nós, das ciências humanas e da geografia, podemos pensar um texto que ele foge, né, da situação de grandes escalas, né? Primeiramente, o desafio nosso é tentar
pegar um texto que ele foge dessas situações. Então, eu pensei na categoria de lugar, né? Enquanto, como o conto, ele mostra toda a situação de um corpo e sua família em desespero e tem uma multidão de fora, eu penso na categoria de lugar, né? Mas é inclusive sua antítese, a de não lugar, que ela aparece dentro do conto. Porque o lugar é de aconchego, o lugar é de estabilidade, e aí naquele momento você tem um não lugar, né? E aí a gente pode ampliar um pouco a conceituação de não lugar de Marc Augé, né? Toda essa situação, ela vai... Como que a gente pode pegar, né? Nós podemos praticar geografia com esse tipo de material literário? E aí eu pergunto para o Rui Jacinto aí, né? As aventuras, né, de um morto nos informa sobre espaços e práticas espaciais. A implausibilidade dessa história pode nos ajudar a entender situações espaciais da vida real, né? Então, esse desafio que é colocado, como que eu penso, né, essa geografia, né? O ambiente criado é marcado por uma forte tensão emocional e social, principalmente entre os parentes do morto. O não lugar, podemos afirmar, se passa por todo o tempo vivido no presente, pois a narrativa transmite uma sensação de angústia à medida que os personagens são confrontados com o legado do falecido e com a violência eminente de um povo revoltado. O não lugar ainda é alimentado pela situação fechada do ambiente, né? Então você tem os cheiros que se misturam num lugar fechado. Se a geografia ela pensa nas grandes situações, nas grandes escalas de espaço, aqui você tem um ambiente totalmente fechado. O ambiente estava fechado e as pessoas não queriam estar ali respirando aquele ar misturado. É uma situação claustrofóbica, né? A descrição do ambiente fechado, abafado, insalubre, em que as personagens são forçadas a permanecer. Amplifica a sensação de desespero e desconexão com o espaço, né? O não lugar no conto se alimenta da impossibilidade de fuga, de fechamento, da tensão com o externo e do desconforto que todos sentem dentro daquele espaço pequeno e sufocante, né? Eu queria fechar. Se a geografia ela encontra a literatura, né? Ela encontra os textos literários. Nossa amiga acabou de dar um exemplo do cordel. E aí você tem os textos regionalistas, textos que têm uma ampla gama na escala, como nós, da geografia, se aproximamos de textos que são desconfortáveis para uma análise geográfica. Muito obrigado. Obrigado, João Carlos, pela intervenção, que é um pouco desafiante, que é tentar encontrar e fazer uma leitura geográfica onde há praticamente uma agiografia, ou onde não há, digamos, há uma dimensão que é a territorial, mas, contudo, introduziste aqui 3 ou 4 ideias que são transversais a muitas outras discussões, como seja a questão do espaço, do território, a questão da escala, as questões dos ambientes, das sensações e também a ideia, que é sempre tema de debate, ou que tem sido, a questão do lugar, não lugar, claustrofobia e outros que se associam um pouco a este conceito. Pronto, nós vamos passar para a intervenção seguinte, que será, digamos, também ainda dentro desta ideia de uma certa geografia, de uma relação entre geografia e literatura, da procura de uma geopoética dos lugares. O título será Escritores, Espírito do Lugar, Itinerários Literários. Eu estou um pouco comprometido nesta intervenção, que é uma discussão que já trago há uns anos com a Valéria Cristina, de Goiás. Ela fará a apresentação a partir é um diálogo entre Goiás e Coimbra, a partir dos escritores, mas ela fará a sua apresentação. Obrigado, Valéria.
Muito obrigada, Rui. Todos me ouvem? Todos ouvem? Sim, sim, Estão está me tudo ouvindo? bem, obrigado. Podes continuar. Ah, então tá joia. Bom, então eu começo, né, agradecendo mais essa oportunidade aqui no curso de verão, né, a parceria com o Rui. Estamos nesse novo projeto, né, de pensar essas sensibilidades espaciais, né, essas novas geografias, essas geografias emocionais a partir desses autores, né? E no caso, esse é um projeto ainda que tem resultados parciais. Eu vou falar mais hoje da Cora Coralina, mas já estive em Coimbra, pretendo voltar, né, para vivenciar mais a experiência do espaço, né, dos poetas que por lá passaram e que a cidade deu origem. Eu vou fazer uma projeção aqui. Deixa eu ver como é que é só compartilhar, né? Aqui, permitir? Sim, isso. Ah, Todo mundo está vendo. tá vendo? Ah, só que eu não tô vendo. Eu não estou vendo. Como é que eu faço? Aqui, Aqui, só um momentinho, gente. aqui, Valente. Aqui, Não, do lado. aqui. É. Ah, tá. Assim. Tá. Bem, então, escritores, espíritos dos lugares, itinerários literários, roteiros poéticos de Cora Coralina e Miguel Torga em Goiás e Coimbra, né? É, a Cora Coralina, muitos, né, no Brasil a conhecem, não sei como que é essa visibilidade dessa poeta em Portugal, né? Mas Cora, ela se tornou muito reconhecida no estado de Goiás, embora ela tenha sempre escrito, né? Foi nos anos 80 que ela foi descoberta e o Drummond, né, fez uma carta, de uma certa forma, reconhecendo a poesia de Cora Coralina e que a difundiu para o Brasil, inclusive ganhando a mídia e outros espaços, né? E ela se tornou uma referência indelével em Goiás para nós, né? E a Cora Coralina, ela sempre esteve à frente do seu tempo, porque era uma mulher que escrevia para o jornal, né? Que ousou ser poetisa numa terra ainda, né? De muitas tradições, né? E onde a questão do machismo imperava, né? Então até hoje tem ecos disso, mas ela esteve sempre muito, muito vinculada. Como é que eu passo isso aqui? Só um pouquinho, só que placenta mesmo. Ela esteve sempre muito vinculada à própria cidade, né? Então, hoje nós temos esse museu, que é o Museu Casa de Cora, que conta a história de vida dela, a casa onde ela passou boa parte da vida, sobretudo a infância. Essa casa, ela está localizada no centro da cidade de Goiás, que é uma cidade histórica, que foi a antiga capital do estado. E quando a gente vai para essa casa de Cora, você tem toda aquela coisa da poética da casa, né, da poética do espaço bachelardiana a partir da casa. Só que não fica só na escala da casa, né? Até foi uma gratidão, né, ouvir todos os colegas e o trabalho da literatura de cordel e o trabalho do João também, né, sobre esse conto. Porque eu penso às vezes que a gente articula escalas espaciais de pensamento, né? E a casa de Cora Coralina, ela está, né, nesse centro da cidade, mas ela também está em cima da ponte e quase dentro do rio, tão na beira do rio que ela está dentro do rio, né? E isso faz toda uma poética do espaço e que é cantada também na sua poesia, né, na sua literatura. E ela mudou profundamente a cidade, né? Nós não sabemos o que seria hoje a cidade de Goiás sem a presença de Cora Coralina, sem tudo aquilo que ela irradia, né? Sem outras artes que ela articula e a imagem da casa dela na paisagem, né? Essa imagem da casa da ponte, da casa velha da ponte, como ela chamava nos textos, traz toda uma significação, um conjunto de sentidos, convida pessoas a virem a Goiás para visitá-la, para conhecê-la, né? Ela também escreveu crônicas, ela escreveu contos, ela trabalhava com essas miudezas do vivido, né? Então, se de um lado ela trabalha essa imaginação da cidade, do outro a obra dela também contém toda uma memória do passado, inclusive do passado que ela quis superar, né? Ela
tem muitas crônicas e contos, por exemplo, nos Poemas e Becos de Goiás, Histórias Mais, onde ela vai tentar superar aquela sociedade tradicional, né? Falar dos maus tratos das crianças, falar, né, por exemplo, de um certo comportamento moral dessa sociedade hipócrita. Então, ela também denuncia, e nisso ela também está à frente do seu tempo. É, por exemplo, essa é uma introdução, né, que ela faz na, nos Poemas e Becos de Goiás, mas ela mostra a consciência, já naquele momento em que ela escrevia, que a obra dela era para as futuras gerações. Né? Ela fala: eu escrevo para gente moça que vai entender e vai saber o que eu estou falando. E, ao mesmo tempo, conservar, né, a memória, mas uma memória não só no sentido daquilo que tem que preservar, uma memória também, e isso está o avanço naquilo que é do sentido que havia necessidade de superação. Então, o que as palavras preservam, né, na obra de Cora Coralina? Os costumes de Goiás, as lendas, os casos de família, os contos, as histórias. E a Cora Coralina, ela também, né, apesar de tudo, ela se posicionou ao lado dos mais oprimidos, né? Então, na poesia dela está retratada a prostituta, está retratado o morador de rua, está retratada aquelas pessoas que vivem de maneira mais precária. Então, ela tem essa força também engendrante, né, de colocar a visibilidade nessas pessoas que eram até então invisibilizadas numa sociedade, naquele momento, né, da juventude dela, extremamente elitista, né, excludente, e que ela vai tentar integrar aí nesse campo da memória. E ainda, né, também a paisagem. Ela nunca se colocava como poetisa, né, como poeta, ou como escritora, que ela de fato era. Ela era escritora do jornal, né, escreveu para o jornal A Rosa, ela era contista, ela era cronista, mas ela se colocava como doceira. Né? Então também tem uma memória dessa mulher simples, que se coloca como doceira, mas que está nas letras da região, do estado, do país. E aí, um pequeno trecho, né, para a gente perceber um pouco dessa linguagem, dessa poética da Cora Coralina, que é muito espacial, que articula imagens. Beco da minha terra, amo tua paisagem triste, ausente e suja, teu ar sombrio, tua velha umidade andrajosa, teu lodo negro esverdeado, escorredio, a réstia de sol que ao meio-dia desce, fugidia, e semeia palmes dourados em teu lixo pobre, caçando de ouro a sandália velha jogada em teu monturo. Né? Então, as palavras de Cora Coralina e os seus temas articulam uma série de temáticas sociais que são importantes, né? E nisso ela se assemelha ao cordel, né? Lembrando aí do trabalho da colega, ela até chegou a escrever um livro de cordel em homenagem ao pai que tinha raízes nordestinas, porque ela vai colocando essas importâncias. Então você encontra muitos temas na obra de Coralina. Você encontra, como eu falei, né, os excluídos, você encontra uma questão ambiental, uma questão da memória e uma questão da própria imagem da cidade. Onde ela vai também estar fazendo a denúncia da sociedade daquele momento. Por exemplo, no poema Todas as Vidas: vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, trouxa de roupa, pedra de anil. Vive dentro de mim a mulher proletária, vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, né? Então, e trazendo também toda uma linguagem daquele tempo, né? Tem crônica da Cora Coralina, onde a prostituta é denominada de mulher-dama, como era chamada naquele momento, conservando também um pouco do retrato do período. Minha cidade, Goiás, minha cidade, eu sou aquela morosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo uma das outras, né? Eu sou a menina feia da ponte, ela dizia. E essa é a ponte, essa é a paisagem, né? A paisagem extremamente simbólica, porque nós temos aqui, olha, a casa sendo espelhada pelo rio. A casa é um dispositivo de sonho, né? Na perspectiva da teoria do imaginário bachelardiana,
A casa é o lugar do sonhador, ela abriga o sonhador, é o lugar do devaneio. Imagina quando essa casa está na cidade, na beira de um rio. O mesmo Bachelard disse que você não se senta na beira de um rio sem cair num devaneio profundo. Então, essa casa refletida, esse reflexo não é simples reflexo, né? Isso aí é como se fosse todo um semantismo, né, daquilo que a própria Cora Coralina viveu nessa paisagem, né? Essa paisagem a qual ela era completamente filiada, completamente identitária. E eu tenho pensado muito o simbolismo desses reflexos, né? Essa água cristalina do Rio Vermelho, que nem sempre é assim. Ela tem toda uma filiação também com esse rio. Ela morava dentro do rio, né? E aí a poética do espaço começa por aí e se estende a outras áreas da cidade e se estende à região, porque hoje, né, construíram um roteiro de Cora Coralina que pega mais de 300 quilômetros, envolvendo várias cidades, né? É um roteiro difícil porque não pode ser visitado de carro, ele tem que ser a pé. É um roteiro para andar a pé, com passagens das poesias de Cora Coralina, e a qual fizeram até um passaporte, né, para quem caminha por esses trajetos. Eu, por falta ainda de força e de saúde, eu não tive condições de fazer isso, né? Não sei se eu vou ter condições de fazer, mas gostaria muito de fazer esse roteiro. Mas é um roteiro muito exigente, né? Muito exigente fisicamente. Então, essa poética do espaço, ela vai se irradiando. E isso é uma grande, essa paisagem que está também na obra dela, está na poesia dela, está na forma de encantamento, né? Quando ela diz que o rio era o seu avô, era o seu avôzinho, e ela fala também dessa vitrine, né? Dessa vidraça do rio, como uma vidraça do imaginário, onde toda a cidade era refletida aí a partir do rio. A partir do rio, ela articulava toda a cidade, todas as imagens, todas as forças, e isso virou uma literatura que se confunde, né? Aqui eu penso que se confunde, é uma ubiquidade. A obra de Cora Coralina e o espaço da cidade de Goiás se encontram num amálgama, numa ubiquidade. Você não sabe quando termina um e começa o outro. Andar pela cidade, andar pelas páginas, mergulhar nas páginas, é estar de alguma forma habitando essa cidade. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida, nos teus larguinhos, nos teus becos tristes, contando histórias, né? A contadora de histórias. Eu vivo nas tuas igrejas, sobrados, telhados e paredes. Eu sou aquele velho muro verde de avencas, onde se debruça um antigo jasmeiro cheiroso, a ruinha pobre e suja. Eu sou essas casas encostadas, cochichando uma nas outras. Minha vida, meus sentidos, minha estética têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou a Aninha, né? E aí, essa casa da beira do rio, tão significativa da paisagem onde tudo se encontra, né? Vidraça do céu, poética líquida do espelho, ela tinha consciência da força desse reflexo. Fusão entre natureza e cultura. A casa na beira do rio é um elemento em si mesmo que Cora Coralina soube aprofundar. Cora fez a cidade mais doce em todos os sentidos e literalmente. E sua presença continua a ecoar como um convite de viver em Goiás, a degustá-la, a sentir a emoção das suas letras. A Cora do lar é a Cora da cidade, com suas pautas e lutas, sem jamais separar-se do seu espaço vivido. Em Cora, o lembrar e o criar se conjugam, que ela jamais, né, para que jamais se esqueça dos becos e das almas. Numa procissão íntima, as coisas do lugar é o próprio autorretrato de tudo isso, né, e a própria força literária. Mais algumas passagens rápidas aqui, né, desse trânsito também que ela faz entre a prosa e a poesia, histórias como Prato Azul Pombinho, não vou contar, mas vou deixar a curiosidade aqui, né, uma história trágica de criança que ela conta para nós. Os livros sempre voltados para casa, né? É a casa e a cidade, a casa velha da ponte, histórias dos becos de Goiás, né? E por aí a bibliografia de Cora.
vai fazendo isso, né? Vai trazendo essa espacialidade para nós em outros sentidos, em outros termos, em outras adjetividades, né? Outras sensibilidades. Essa coisa de, por exemplo, ver que a cidade ela tem uma alma, né? E o poeta ele ajuda a revelar essa alma, trazendo, né, novas buscas e novas compreensões também, né? E já para eu ir fechando aqui, que eu acho que o meu tempo tá esgotando, né? É, essa casa como pulsão imaginária, né? Que vai aí bater e fortalecer e onde ela está assentada até hoje. Essa escultura foi modificada, né? Ela já não está mais, ela de uns 5 anos atrás, hoje tem uma nova escultura, mas ela está sempre lá. Tinha um busto dela também na janela que dava para o quarto dela. Então, é tudo muito simbólico, né? A casa, o rio, a janela, a poesia. E é difícil você encontrar uma paisagem que articula tudo isso de uma maneira tão harmônica como a cidade de Goiás se encontra ali no centro com uma casa de Cora Coralina. Essa é uma dedicatória dela, né? Esse foi um livro que eu ganhei de um amigo que herdou, mas são as letras dela mesmo, né? Ela falando, e ela falava aqui com generosidade de Goiânia, né? Que era uma oportunidade que a nova capital surgia para a gente moça, para a gente ter outra vida, né? Que ela não teve, né? A cidade antiga é muito bela, mas às vezes ela não é tão confortável, não tem tantos recursos, e ela deixou isso registrado nessa dedicatória, né? O nome da Cora Coralina mesmo, né? Cora Coralina é um pseudônimo que tem todo um sentido. Cora de coração vermelho, de rio vermelho, de terra vermelha, então muito telúrica, mas o nome dela é Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas, né? E eu termino dizendo da Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina, que Aninha vem de Ana, é diminutivo de Ana. Mas, se fizermos uso da própria carpintagem do imaginário, né, como nos ensinou Cora Coralina, pensamos que Aninha é também aninhar-se no ninho. Aninha é tanto ninho, mas é um tanto um ninho, mas é num ninho no feminino. Aninha se aninha para sempre em Goiás, né? É ela mesma o ninho da sua cidade, a sua casa enraizada da ponte, em um ninho que permite habitar a cidade poeticamente. Vai ficar faltando um pouco aqui, né? Não é uma comparação, mas são correspondências entre Goiás e Coimbra. Mas espero que no ano que vem, no próximo curso de verão, essa outra parte da pesquisa ela esteja aqui também presente, né, na minha parceria com o Rui, e que a gente possa trazer, então, como eu disse, é um resultado parcial, e agradeço muito, muitíssimo pela oportunidade, agradeço o Rui ao evento, a oportunidade de estar aqui com os colegas e a todos que assistiram essa apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Eu não me vou alongar porque a vivência do Torga, a relação de Torga com Coimbra é distinta daquela que foi discutida. Eu diria que é quase nos antípodas do ponto de vista que é uma relação, por um lado, quase de amor e ódio. Aqui vemos só uma relação de amor, de aconchego. A relação de Torga é distinta, o contexto também era outro, não só o contexto geográfico, mas também a própria vivência dele, o próprio percurso pessoal e depois o contexto ideológico em que ele foi construindo a sua obra. E isso marcou muito da sua relação com a cidade, mas há outros aspectos que podem ser explorados em Torga, que têm a ver com um olhar a uma escala diferente. Não nos podemos esquecer que ele tem no livro Portugal, que é um livro pequeno, ao contrário, por exemplo, da Viagem a Portugal de Saramago, mas ele dedica um ponto específico só a Coimbra. Portanto, Coimbra, apesar dessa relação não ser totalmente pacífica, para ele tinha um peso e uma dimensão específica, e ele aí dá-lhe um certo espaço. Contudo, toda a imagem, toda a poética que se estabelece é relativamente distinta, e isso ficará depois daria mais um tempo, e nós não vamos ter essa oportunidade aqui. Será noutra série, eventualmente, no texto que depois irá ser escrito para as atas. Passávamos para uma nova apresentação
que eu deixo ao cargo do João Carlos Ibanhas. O João Carlos teve algum tempo aqui e explorando esta questão da relação entre geografia e literatura, tentou fazer um breve paralelismo da geoliteratura em Portugal e no Brasil. Portanto, eu pedia só para não ser muito extensa, porque nós vamos ter que ter mais 2 comunicações que não foram possíveis apresentar na parte da manhã por dificuldades técnicas, que serão aqui agora apresentadas a seguir. Portanto, eu pedia ao João Carlos que fosse sucinto, eventualmente fazendo apenas um apanhado geral e algumas conclusões. Pode ser, João Carlos? Tudo bem, professor. Eu estive estudando em Coimbra e aí eu tive algumas ideias, né, juntamente com o professor Rui, para fazer um panorama da geoliteratura em Portugal e no Brasil, né? O tempo e os modos de dialogar entre geografia e literatura. Nós percebemos que esse encontro entre geografia e literatura é bem antigo, né? Data da criação da geografia como ciência, né? E aí eu gostaria de agradecer a fala da Valéria, que eu fiquei emocionado aqui, né? Que me ensinou muito, né? Semana passada estive lendo, inclusive, um texto dela, né? Geografia, Literatura e Imaginário, um saber para a sensibilidade, né? Então, a geografia nos ensina muito e eu, juntamente com o Rui, e eu e o professor Jones, né, que é meu orientador, fizemos um apanhado de como que se dá, né, a geografia no Portugal e no Brasil. No Brasil, por ser um espaço muito grande, você não tem uma unidade de pensamento quando encontramos a geografia e a literatura, né? Então, você tem questões, textos que tratam da região, da cidade, que estão de movimentos sociais, da negritude, questões de gênero. Então, quando se trata de geografia e literatura, eu acho que eu posso ter a certeza de afirmar que o Brasil é um dos grandes produtores, né, de textos que lidam com geografia e literatura, mas não há uma unidade, né? Já em relação a Portugal, começou com Girão Amorim, né, Aristides, né, e foi Aristides de Amorim Girão, né? E aí, na década de 30, né? E aí, ao longo do tempo, você não tem muitos trabalhos, mas todos os trabalhos que foram feitos em Portugal são de uma consistência bastante grande. E aí, o Rui, em 1995, fez inaugura, né, um belo trabalho que ele traz uma questão, né? As outras geografias e a leitura e a literatura e a leitura do território, né? É um trabalho pioneiro onde traz questões da parageografia, onde que você tem uma frase que ela me agrada muito e me comove, que parece que a geografia ela deixou de ser uma especialidade dos geógrafos, né? Então aí por isso que os literatos, os romancistas, eles são considerados também parageógrafos, né? E aí eu gostaria de finalizar que no Brasil você não tem uma unidade e em Portugal você tem praticamente está substanciado entre a rota dos escritores e turismo literário, né? Obrigado aí, professor. Ok. Eu acho que, sim, de uma forma muito sintética, tentaste exprimir as ideias base que estão por trás da reflexão e do caminho que estamos seguindo. Nós temos ainda mais 2 comunicações. Eu perguntava apenas se, como temos aqui uma certa unidade temática, se há alguma questão que queiram colocar relativamente a esta discussão entre território e literatura, geografias literárias, etc. Se há alguma pergunta, algum comentário, alguma observação? Não existindo, nós passaríamos à intervenção seguinte, que seria a apresentação da Grete Soares sobre o dossiê dos povos originários, o Maranhão na cartografia do século XVI e XVII.
Estou a falar bem, Grete? Sim, Grete? Bom dia. Bom Bom dia do dia. Brasil. Posso compartilhar meu arquivo? Claro, claro. Bem-vindo. Muito obrigada, obrigado pela Bem-vinda, mesmo que oportunidade. virtualmente. Isso. Obrigado pela oportunidade. Vamos ver se ele tá compartilhando? Sim, sim. Muito bem. Então, eu agradeço a oportunidade, porque houve um contratempo de horário que eu estou envolvida em outra jornada de cartografia aqui no Maranhão. Mas aí eu gostaria de apresentar. Deixa eu tirar só a, a barra. Opa, não. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, eu já venho discutindo há 2 anos no CEIBérico e ele acabou virando a minha pesquisa de pós-doutorado no âmbito do PROCAD Amazônia entre a Universidade Federal do Pará e a Universidade Estadual do Maranhão. E ele teve por objetivo catalogar e compreender a cartografia histórica do estado do Maranhão, no Brasil, entre os séculos 17 e 18, visibilizando um pouco a presença indígena, mas eu tenho por base o acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu tenho um conjunto teórico de autores das universidades maranhenses e da Universidade Federal do Pará, que complementam esse quadro teórico. Mas, sobretudo, a colaboração que eu trago a esse seminário é esse dossiê que eu apresento aqui na lateral, que é o dossiê Povos Originários, que foi um dossiê feito recentemente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ele é digital, todos podem ter acesso. Aqui tem um link da bndigital.bn.gov.br, e ele traz um conjunto muito importante de mapas que demonstram a presença das aldeias indígenas. E dentre esses mapas do Brasil, eu fiz um recorte de vários mapas do Maranhão, e o produto desse pós-doutorado será um e-book que vai reunir toda a cartografia do Maranhão para disponibilizar para os pesquisadores interessados na cartografia histórica. Eu fiz um recorte temporal por séculos para categorizar esses mapas. Aqui eu vou apresentar apenas alguns, mas eu tenho em torno de 50 mapas nessa pesquisa que serão reunidos nessa documentação. Eu fiz esse recorte por tempo e eu começo a buscar o Maranhão na compreensão do mundo e depois o Maranhão pelos séculos, onde ele começa a aparecer no século XVI e no século XVII. Então, aqui nós temos as cartografias de várias origens. Aqui eu trago um mapa italiano e nessa pesquisa eu começo a identificar o Rio Maranhão que aparece. Então, sempre na pesquisa eu vou demonstrar o mapa e o detalhe do mapa, e também chamar a atenção a quais as referências que esse mapa nos traz. Então, aqui começa a aparecer o Rio Maranhão, em 1556, e ele está identificado nos limites aqui da ilha, com os outros rios que eu identifico hoje como os rios Pindaré, Mearim e Itapecuru. Aqui vou trazendo novas cartografias, como o mapa de Garcia de Toreno, que mostra pela primeira vez o contorno da América do Sul, e a gente pode observar que o Rio Maranhão já começa a aparecer. Então, essa é uma pesquisa com uma infinidade de mapas. Eu vou mostrá-los, como o tempo é muito curto, vou mostrá-los bem rapidamente, mas para mostrar aos pesquisadores essa possibilidade de acessar o acervo da biblioteca, porque sempre vou colocar os links e a pessoa pode acessar diretamente no acervo. E aí eu vou dar sempre destaque aonde está o Maranhão, e aqui no caso, nesse mapa de 1562, já aparece o Rio Maranhão. No século XVII, a gente começa a ter mapas que demonstram as presenças de aldeias indígenas dos rios e das cidades. Aqui é o mapa do Bertius, de 1612, e aqui o destaque para a marcação dessas cidades. Então, é muito importante a gente perceber a evolução da presença do Maranhão, das cidades, das vilas e das aldeias em todo o processo colonial. São mapas, então, que demonstram, já através dos desenhos, a formação de cidades aqui, como a cidade de Nazaré, o Rio Maranhão e o Rio Itapecuru. Então, vou passar aqui com mais
rapidamente. O acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem uma riqueza imensa de cartografia europeia, de todas as bases, inclusive portuguesa, e aqui a gente tem um mapa holandês, o mapa do Blau, de 1631, que traz o detalhe do Maranhão já com uma marcação muito rica dos rios Pindaré, da cidade de Nazaré, da ilha de São Luís, dos rios Mearim e Itapecuru. Então, eu chamo a atenção do começo da marcação urbana das cidades. Um outro mapa do século XVII do Jansson, onde a gente pode ver os rios novamente, e a marcação das cidades de Nazaré e da aldeia de Tapuitapera, que seria hoje a cidade de Alcântara, que eu já tive a oportunidade de apresentar no SEI de 2023. Cartografia que continua, então há uma infinidade muito grande de mapas, muito importante também a compreensão dos símbolos da cartografia, né, que eles são, demonstram as intenções da colônia e demonstram todo o processo de colonização, e eu estou em busca de recuperar esses desenhos, de identificar essas marcações urbanas para a compreensão do processo de ocupação do estado do Maranhão. E nisso eu tenho uma bibliografia de suporte que me ajuda a compreender os símbolos. Eu estou estudando os cartógrafos, qual a intenção desses mapas, né, para chegar na biografia deles, que é muito importante compreendê-los, e aqui faço um destaque ao Albernaz, que foi um cartógrafo português, que tem uma importante documentação sobre o estado do Maranhão, que é nesses que eu vou fechar assim, a minha fala, porque acho que não poderei mostrar todos, eu tenho vários mapas, mas eu queria destacar o conjunto de mapas, que é o Pequeno Atlas do Maranhão e Grão-Pará, do João Teixeira Albernaz, que mostra detalhadamente todo o processo de ocupação do estado do Maranhão. Com esse mapa, nós poderíamos dar a palestra inteira, porque ele mostra a expansão do Maranhão através dos rios Mearim, Itapecuru e Muni, mostra a formação de São Luís e mostra a permanência das aldeias tupinambás de Itapuitapera e da Capitania do Cumã. Essa documentação na Biblioteca Nacional, cujo link está bem aqui embaixo, ela é muito importante para nós, pesquisadores maranhenses, porque eles nos mostram todo esse processo de ocupação dos territórios, inclusive dos caminhos de marcação do Grão-Pará e Maranhão, de todas as nações tupinambás, aldeias indígenas, nações guajajaras, contando todo o processo de ocupação do período colonial, das presenças dos povos ancestrais, que é isso que se dedica o dossiê dos povos ancestrais da Biblioteca Nacional. Aqui eu vou mostrando alguns detalhes. Vocês estão vendo? Acho que agora eu estou vendo a sala, estou vendo que está projetando bem. Então, a riqueza desse trabalho é que a gente possa estudar essa permanência, essa resistência dessas aldeias e também das curiosidades, né, de aldeias de branco, aldeias de tapuitaperas indígenas, da cidade de São Luís, das relações entre o caminho do Grão-Pará e Maranhão. Então, no meu pós-doutorado, eu me dediquei a levantar essa cartografia e visibilizar essa cartografia, a disponibilizar para os pesquisadores maranhenses através desse e-book, que será resultante dessa cartografia. Aqui algum mapa mais ainda de Albernaz, que é um cartógrafo português, que é a descrição dos rios do Pará e Maranhão. Então, aqui a gente também observa a ilha de São Luís e essa ocupação dos 4 rios, Mearim, Muni, Pindaré e Itapecuru. E aqui eu mostro aqui ainda em detalhes, e também nós temos vários pesquisadores que escrevem sobre essa ocupação dessas cidades no Vale do Itapecuru. Então, a importância de mostrar esse trabalho, eu vou encerrar minha fala nesse mapa, eu tenho muitos mapas mais que foram objeto do meu pós-doutorado, mas para esse seminário eu queria trazer a importância do registro dessa cartografia contida no dossiê dos povos originários da Biblioteca Nacional e colaborar aqui com a discussão do SEI, trazendo esses mapas para conhecimento, e depois me comprometo a encaminhar o resultado da minha pesquisa, que será um e-book, para que possa disponibilizar para pesquisadores portugueses também esse recorte sobre a cartografia do Maranhão. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu tive um contratempo com o horário, mas a oportunidade de me mandarem um link para que nesse intervalo eu pudesse ainda compartilhar minha pesquisa com vocês e dizer da importância desse seminário do Centro Ibérico, que foi através dele
nas primeiras apresentações que eu comecei esse trabalho com a cartografia urbana do Maranhão. Muito obrigado. Muito obrigado, Grete. Eu acho que é muito importante, digamos, essa documentação como o papel e a importância da cartografia na forma como nós podemos ler e interpretar a ocupação do território ao longo do tempo e, neste caso concreto, do Maranhão. Portanto, nós íamos tentar apressar um bocadinho para passarmos à última intervenção que será feita pelo Tiago, julgo que é pelo Tiago, não é? Que vai fazer a apresentação. Eu nem sequer li o título, porque o próprio Tiago fazia a apresentação e enunciava o tema e passava a desenvolver então a sua comunicação. Muito obrigado. Tá, obrigado. Vou tirar o compartilhamento. Tá certo, vou compartilhar aqui. Espera aí, deixa eu ver como é que eu encerro ele aqui. Consegui encerrar? Tirou? Não. Já tirou, né? Não. Ainda não? Deve haver aqui uma questão técnica. Não estou conseguindo share. Ele não... Já está. Ok. Tirou? Sim, ok. Obrigado, Tiago. Já. Pronto. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Tiago. Pode continuar. Pronto. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a possibilidade da apresentação e principalmente pela organização do evento que prontamente nos alocou, né, nessa mesa. Então, muito obrigado mesmo, em nome da Ana, que manda os e-mails e essa organização, então, parabéns. Então, deixa eu me apresentar aqui, fugindo um pouquinho da temática até da mesa, né, mas vamos lá. Eu tenho como tema de pesquisa a expansão do tráfico de drogas no estado do Ceará. E uma das dimensões da pesquisa que a gente busca trazer nesse momento é estudar um pouco e analisar o tráfico de drogas ilícitas e as dinâmicas territoriais em um mundo globalizado. Então, essa é uma extensão da nossa pesquisa de doutorado, que acontece aqui na Universidade Estadual do Ceará, no programa de pós-graduação da UFC, junto com o Laboratório de Planejamento Urbano Regional. Sou um pesquisador também do Observatório das Metrópoles. É uma pesquisa em conjunto com a professora Maria Clélia Lustosa Costa. Então, a gente tenta buscar aqui... Deixa eu ver se vai passando. Não, passou aí? Passou, né? Então, vamos lá. A gente traz para o debate um pouco da dimensão da expansão da atividade do tráfico de drogas, mesmo a nossa pesquisa estando localizada especificamente no estado do Ceará, mas nesse contexto a gente quer falar de um contexto mais globalizado da dimensão do tráfico de drogas, e essa como uma atividade transnacional, como destaca Machado, Labrousse, Couto, uma atividade que tem suas particularidades e sua dimensão multiescalar. Então, hoje, falar do tráfico de drogas é, antes de tudo, aceitar sua dimensão transnacional e os seus impactos também dentro dessa perspectiva multiterritorial. Hoje estamos falando de um mercado que cresce, segundo as Organizações das Nações Unidas, em seu último relatório, ele coloca que 292 milhões de pessoas usaram drogas em 2022, é um crescimento de cerca de 20% em relação à década anterior. E os tipos de drogas, então, tem muita relação também com a dinâmica territorial do fenômeno, desse volume de consumo. 228 milhões de usuários são usuários de cannabis, que é a droga mais consumida. Em seguida, vem os opioides, e aí a gente está falando de heroína, da morfina, as anfetaminas, êxtase com aproximadamente 20 milhões, e o riquíssimo multibilionário mercado da cocaína, com 23 milhões de usuários. Para entender um pouco dessa dinâmica e especificidades territoriais do tráfico de drogas, a gente tem que entender que, dentro dessa dinâmica de produção, trânsito e consumo, existem especificidades territoriais, principalmente dentro desse mercado consumidor, visto que produção e consumo ocorrem em muitos dos casos em territórios completamente distintos, e há suas especificidades territoriais nesse caso. Aqui eu trago como exemplo, nessa cartografia, a produção do ópio, que é muito centralizada, principalmente no Triângulo Dourado, que a gente vai ter Tailândia, Laos e Mianmar, e no Afeganistão. Então, você tem a produção de opioide muito concentrada nessa região, assim como a cocaína é uma produção
extremamente concentrada nos países andinos da América do Sul. Então, nós temos aqui dois tipos de drogas difundida territorialmente, mundialmente, mas que tem uma produção muito localizada e que também, no caso, tem a sua especificidade geográfica territorial, porque são produções de drogas que necessitam de uma extensa área para cultivo agrícola para a produção dessas, no caso da papoula, e da coca, no caso da cocaína. Um outro ponto que a gente deve destacar aqui, no caso, é os países mencionados como origem e partida de drogas sintéticas. A droga sintética ela segue um padrão completamente diferente ali da dinâmica das drogas que precisa de uma grande área de cultivo, como é o caso da coca e da papoula, no caso do ópio. Então, eu tenho aqui, nesse caso, uma concentração dispersa, e aí você vai ter a Europa entrando nesse circuito, o sul da Ásia, o sudeste asiático e a América do Norte, na produção do êxtase, da metanfetamina, porque são, nesse caso, produtos que necessitam não necessariamente de uma grande extensão territorial, mas de pelo menos a proximidade com os produtos químicos necessários para a sua produção. Aí já difere espacialmente as territorialidades da produção de drogas como a cocaína, o ópio e principalmente, nesse caso aqui, a cannabis, a maconha, onde você tem uma distribuição espacial muito mais dispersa, característica dessa droga que tem o maior mercado consumidor global. Então, a gente pode identificar que espacialmente cultivo e produção tem diferentes distribuições e especificidades territoriais, se a gente for analisar dentro desse contexto global. A produção e distribuição da maconha está presente em todos os continentes em grandes proporções. Então, é a droga mais difundida e territorialmente no mundo. E para isso a gente tem que entender a dinâmica territorial. Para entender esse fenômeno da expansão do tráfico de drogas e dentro desse contexto de um mundo globalizado, a gente tem que entender que existem os territórios de produção, territórios de trânsito e territórios de consumo. Esses territórios, eles conversam dentro de um circuito, contudo, eles são interligados, mas na esfera lucrativa da produtividade e da esfera do capitalismo, eles têm uma dimensão de expropriação de lucros diferenciada. Nem sempre o local de produção é o local que vai mais lucrar com a produção. Então, a gente tem áreas de trânsito que são extremamente importantes para a dimensão da atividade, assim como as áreas de consumo e os atravessadores. Então, entender a dinâmica do tráfico de drogas é entender que essa é uma dinâmica territorial multiescalar. São circuitos que conseguem articular-se em rede de forma muito eficiente, conectar espaços de acordo com suas demandas e necessidades. Então, de acordo com as demandas espaciais, com as demandas territoriais de consumo, a gente aciona mercados produtores que têm uma dimensão e colhem desse fator de risco o lucro da produção e também do trânsito. Então, o fator risco, quanto maior o risco de deslocamento, o risco de apreensões, o risco de prisões, maior é o valor de deslocamento, maior é o lucro sobre essas operações. Então, a gente tem que entender também que tudo isso está relacionado hoje, esse aumento, esse crescimento, com a dimensão da globalização. Esse fenômeno, ele potencializou aí, a gente vai colocar entre a década de 80, 90, início do século XXI, a atividade do tráfico de drogas de diferentes formas. O próprio Castells vai falar que uma das redes mais poderosas da nossa sociedade hoje é a da distribuição de narcóticos. Então, a gente está falando de uma rede capaz de construir conexões fortes e eficientes, mesmo estando dentro de uma ilegalidade, sendo vigiada, sendo fiscalizada dentro de um meio ilícito. Então, autores como Stuart Grower, Labrosse e Machado vão destacar alguns pontos onde a globalização foi fundamental para transformar a dinâmica do tráfico de drogas. A primeira delas é a abertura do comércio, redução de custos e eficiências de transporte, conexões entre os mercados legais e ilegais e a própria lavagem de dinheiro, além do fortalecimento das organizações criminosas. Um dos pontos que a gente deve destacar é o tráfico de drogas nesse mundo globalizado, ele age principalmente a partir do impulso dado pela abertura do comércio mundial. Então, a gente tem países que se abriram comercialmente através dessa abertura comercial, e aí eu estou falando do comércio lícito, legal, porque não tem hoje como falar do tráfico de drogas
que é uma atividade ilícita e não elencar a simbiose que existe entre o mercado ilegal e o mercado legal. Então, a abertura comercial ela foi fundamental para que a gente pudesse entender que o tráfico de drogas conseguiu entrar em mercados mais complexos e mais difíceis de se entrar, e além das reduções de custos que favoreceram a eficiência da atividade. Eu estou falando de uma abertura de comércio mundial associado com todo o avanço técnico-científico dos meios de transporte que acontece com a globalização. Eu tenho um movimento de carga muito maior, como, por exemplo, que é capaz de trazer o Brasil, conhecido internacionalmente por ser um país de trânsito. O Brasil não é um país produtor de cocaína, mas ele é um país de trânsito que conecta a América Andina à Europa. Então, a droga que chega aqui no Porto de Santos, como vocês podem ver nessas imagens, é a droga que consegue atravessar o Oceano Atlântico e chegar no Porto de Antuérpia, chegar no Porto de Roterdã. É a mesma droga que, recentemente, nos estudos que a gente está desenvolvendo no estado do Ceará, consegue sair do estado do Ceará e chegar nesses portos europeus. Então, grande parte do faturamento desses grandes grupos e organizações criminosas advém do tráfico internacional, como a gente pode destacar aqui mais à frente. Então, a gente hoje, para entender esse mundo, essa estrutura do tráfico de drogas, a gente tem que entender também que o mundo globalizado ele favoreceu o desenvolvimento as conexões dentro desse mercado, até mesmo nas formas de lavar o dinheiro. Eu estou falando da existência cada vez mais fácil de interconectar um sistema financeiro internacional através de operações bancárias, de se lavar dinheiro, das operações do tráfico de drogas através dos paraísos fiscais, das suas legislações pouco restritivas, e até as criptomoedas, que é um fator bem recente que tem relação direta com a lavagem de dinheiro, que é analisada pelos ministérios públicos, além do fortalecimento das organizações criminosas, que é uma pauta extremamente importante para ser destacada e é analisada por toda a área da segurança pública. E aí, como exemplo, eu cito a presença do PCC no exterior. Então, é uma facção que surge no Brasil, na década de 1990, para ser mais preciso, no estado de São Paulo, que se difunde pelo país, faz conexões fortes com os países produtores na América Andina, aí eu estou citando principalmente a cocaína, que advém da Colômbia, Bolívia, Peru, e também pelo caminho do Paraguai, e que se conectam a outros países. Em um dado recente, coloca que 28 países já têm um braço, uma conexão, uma capilaridade do PCC dentro desses países. E a facção, nesse caso, tem 80% da sua lucratividade advinda do tráfico internacional. E desse tráfico internacional, grande parte está indo em direção à Europa. Então, assim, é um estudo que a gente faz de modalidade multiescalar. Por mais que a gente esteja analisando na perspectiva do estado do Ceará, e aqui nesse momento, para a apresentação do SEI, uma perspectiva mais ampla, a gente não tem como entender o fenômeno da expansão do tráfico de drogas sem pensar nessa dimensão multiescalar do fenômeno. Então, além da lógica do agravamento da saúde pública, o tráfico ele vai envolver diversas questões de segurança pública, de segurança das fronteiras nacionais. A expansão, no fato, está associada a um circuito que elenca produção, trânsito, consumo, e aí eu estou falando de diferentes territórios, certo? Finalizando aqui a minha fala, eu estou falando de diferentes territórios que se associam para aumento da capilaridade da ação do crime organizado, mas também do aumento dos superlucros que é a atividade do tráfico e essa atividade ilícita proporciona, e além do contexto que a globalização potencializou. A gente está falando de conexões e redes geográficas que estão cada vez mais eficientes e mais fortalecidas. Dessa forma, potencializando a atividade do tráfico de drogas e a lucratividade dessa atividade ilícita. Então, basicamente, de forma resumida, é esse nosso trabalho. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar no ano anterior um pouco da perspectiva da análise do tráfico de drogas mais voltado para o estado do Ceará, e nesse ano a gente escolheu falar um pouco de uma forma geral de uma atividade do tráfico, de uma perspectiva de um mundo globalizado. Então, novamente, eu agradeço a possibilidade de terem sido realocado para esse momento e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Tiago, por nos trazer aqui um tema tão pertinente, tão atual e tão perturbante, e percebermos um pouco melhor como é que estas questões funcionam a nível global. Julgo que ainda há uma intervenção final.
certo? Da Letícia Pinheiro. Letícia, pode Boa entrar? tarde. Pode entrar? Só um momento, vou. Ok, obrigado. Vamos tentar ser breves, ou 10 minutos, se possível. Tá bom? Perfeito. Ok. Deixa. Vou só projetar aqui para vocês. Pois é. Tá. Ok, pois é. Por isso é que movimenta, o mercado é grande, portanto... Ok, Letícia, vamos então começar? Vamos superar aqui este pequeno impasse técnico. Vocês estão vendo a apresentação? Está bem, ok, está bom. Vocês estão vendo? Está bem. Estamos a ver. Estão me ouvindo? Trajetórias urbano-industriais e a geografia escolar. Isso. Ótimo. Boa imagem. Boa tarde, gente. Meu nome é Letícia. Eu sou orientanda da professora Alexandra Muniz e nós juntos desenvolvemos o projeto Trajetórias Urbanas e a Geografia Escolar. O intuito do nosso projeto é tornar o ensino da educação, principalmente da área geográfica, mais acessível e mais, como é que eu posso dizer, mais atrativo, porque a gente conseguiu perceber, pesquisando nas comunidades e na área mais pobre da região metropolitana, que não existe esse interesse e que as crianças não conhecem a história do local e nem do patrimônio cultural. Então, esse é o intuito do nosso projeto. Na metodologia, a gente busca usar abordagens qualitativas e quantitativas com o objetivo de compreender as transformações espaciais, tanto provocadas por questão industrial, movimentos comerciais e afins. E baseado nessas pesquisas, a gente produz alguns materiais para tornar esse ensino mais atrativo para as crianças, porque nos anos iniciais da educação não tem-se tanto interesse nessas questões. Nos nossos resultados, a gente consegue perceber uma integração entre a comunidade e os nossos alunos, entre a comunidade e a academia, porque ainda hoje tem-se essa separação muito grande, que a comunidade não entra na academia e a academia não entra na comunidade, além do desenvolvimento pedagógico dos participantes do projeto. Além de mim, a gente tem mais 9 alunos da graduação participando e para desenvolver esse projeto, a gente também dá algumas aulas antes dos materiais pedagógicos. Aí aqui é um exemplo dos materiais pedagógicos que a gente produziu. A gente produz jogos, aulas, cartilhas. E essas são as nossas referências bibliográficas. É isso. Muito obrigada. Ok, obrigado, Letícia. Eu julgo que encerramos aqui essa nossa apresentação. Como viram, foi fruto de algumas circunstâncias e de algumas adaptações, porque a homogeneidade perdeu-se um pouco em função da diversidade de temas que tivemos que introduzir. Eu julgo que foram aqui apresentados um conjunto de temas, alguns novos, que rasgam novas perspectivas, quer em termos metodológicos, quer de novas abordagens, sobretudo nesta relação entre arte, literatura, território, e isto
é uma área relativamente nova e que tem um manancial, tem um potencial grande para poder ser explorado e aprofundado. Eu lançava só a alguém que quer fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta, porque se não houver, nós íamos encerrar aqui este painel e encontrar-nos-íamos daqui por um bocadinho, às 6 menos um quarto, para tentar fazer o encerramento do dia de hoje e fazermos um debate, se calhar, mais aberto para comentários finais, novas pistas, novas ideias, novos caminhos. Está bem? Pronto, muito obrigado a todos. Obrigado a quem está quase na hora do almoço, julgo eu. Nós já estamos quase na hora de jantar e, portanto, obrigado pela vossa colaboração e bem-ajam. Tudo bom, muito obrigado. Adeus. Adeus, Valéria, Tiago. Tchau, obrigada. Greta, Muito obrigada a todos. Letícia, todo mundo. Obrigado, adeus. Até sempre. Tchau, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Ok. Até mais.